Não, sabe, outra coisa, o Raul foi anunciado agora como embaixador do Flamengo esse ano. Que legal, o Raul é um personagem sensacional, histórico goleiro do Flamengo. Leva o Raul para falar para os jogadores como é que foi 81. Sim, nesse caso específico o VAR teria como chamar, porque houve o toque com a mão do próprio Facundo Rodrigues momentos antes de ele chutar o Plata, e não o contrário. Sim, aí não adianta, né? Acho que é um erro do protocolo, pode ser aprimorado, pode ser modificado eventualmente, mas é assim que funciona. Só que ele poderia voltar e dar o pênalti. Ele daria o pênalti e anularia o cartão, porque se ele marca o pênalti, né, não segue a jogada. E não acontece a disputa de bola entre o próprio jogador camisa 2, o Rodrigues do Estudiantes, e o Gonzalo Plata. Ou seja, o Flamengo poderia ir para um 3-0 e ali começa, com um homem a mais, a buscar o gol e sai o gol para o 2-1. No começo do segundo tempo, ali pelos 15, 20 minutos, eu cheguei a comentar com quem estava do meu lado, falei, esse jogo está com cara de 2-1. Porque, cara, olha o Flamengo como está se comportando. Aos poucos o Estudiantes vai tentar entrar no jogo e não deu outra. A gente conhece o roteiro. Os times argentinos são a virtude que eles têm. Eles sabem jogar esse tipo de competição e sabem lidar com a adversidade. Ou seja, eu estou perdendo 2-0, eu não vou me desesperar, vou tentar ir levando. Eles ficaram baratinados no primeiro tempo. O Flamengo poderia ter feito mais gols. No segundo tempo já mudou a postura, o técnico começou a fazer alterações, eles começaram a ganhar o meio campo, o Oscar Silva começou a jogar um pouco mais à frente e a coisa começou a mudar. Eles não levavam perigo, mas ficavam mais tempo com a bola. Você vê que a posse de bola foi até relativamente equilibrada. No primeiro tempo, houve um momento que o Flamengo tinha mais de 70%. No final terminou acho que 54% o Flamengo, uma coisa assim. Mudou radicalmente por conta da segunda metade do segundo tempo, especialmente. E depois, claro, a partir do momento da expulsão, mais ainda, nos 10 minutos finais. Então, não pode vacilar numa situação dessa. A arbitragem foi um desastre. Mas assim, no primeiro tempo, aqueles cartões, o jogador não percebe dentro do campo? Não conversa no vestiário, esse cara tá querendo sacanear a gente, hein? Não, sabe? Outra coisa, o Raul foi anunciado agora como embaixador do Flamengo esse ano. Que legal, o Raul é um personagem sensacional, histórico goleiro do Flamengo. Leva o Raul para falar para os jogadores como é que foi 81. Como é que era 76, quando ele estava no Cruzeiro, que ganhou a Libertadores. O Raul conhece bem a Libertadores raiz, old school. Leva o Raul para esses jogadores de hoje saberem o que era. Ontem foi uma Libertadores old school, gente. Porra! A arbitragem foi um negócio bizarro. Isso acontece. Não tem a história famosa do Amarília, Corinthians e Boca, 2013? Tem. E o Hector Baldassi? Sim. O Flamengo mesmo, em 2007? Sim, 2007. Ali também foi parecido com ontem. Libertadores, ela continua sendo uma competição contaminada por arbitragens, no mínimo, controversas. Então, se você vai jogar Libertadores, você tem que saber o que você está jogando, amigo. Aí você traz jogador que vem da Europa, Danilo, Saúl, Samuel Lino, Jorginho que não jogou. Você tem que reambientar. Olha, aqui não é Champions, amigo, aqui é Libertadores. Aqui acontecem essas coisas. O Boto tem que saber que é assim. O Boto sabe que é assim? Alguém explicou para ele, se interessou em estudar a história. Ah, é um absurdo. Claro que é um absurdo, mas é o que está acontecendo. Também é um absurdo você sair na rua e alguém te roubar o celular. Mas se você ficar andando com o celular na rua assim, ó, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, vai passar um vagabundo e vai tomar o seu celular. Também é um absurdo. Então, assim, a Conmebol pediu e FIFA excluirá da Copa do Mundo Sub-20 o árbitro Andrés Rojas, que apitou o Flamengo 2 Estudiantes 1, aquele que fez aquela vergonha no Maracanã. O motivo do pedido da Conmebol foi o erro do árbitro ao expulsar o atacante Gonzalo Plata no jogo de quinta-feira. É certo que Rojas será excluído da competição, já que as confederações continentais escolhem seus representantes. Além disso, a tendência é que Rojas não apite mais jogos na sequência dessa Libertadores. Isso é o mínimo, né, gente? De verdade, assim, a gente brinca. Na verdade, eu não brinquei em nenhum momento, eu falei extremamente sério. Para mim não foi erro de arbitragem, para mim foi mau caratismo mesmo. Acho que tem, por exemplo, essa expulsão do Gonzalo Plata, na boa, ele estava na frente do lance. Não fazia o menor sentido ele dar falta do Gonzalo Plata e dar cartão amarelo. Mas eu já falei muito sobre isso, mas me estranha a Conmebol agir tanto assim, hein? Eu fico sempre ressabiado em relação à Conmebol, sempre com um pezinho atrás. Então, enfim, tá estranho. E por falar em Conmebol, a Conmebol divulgou a escala de arbitragem dos jogos da volta. Vamos lá. Racing Vélez será Esteban Ostorrique, do Uruguai. Palmeiras e River,
Andrés Matonte, também do Uruguai. São Paulo e LDU. Alex Herrera, aquele venezuelano. Boa sorte, São Paulinos. Nossa senhora, promessa de muita polêmica nesse jogo aí. E Estudiantes e Flamengo, Piero Maza, chileno. E quem vai estar no VAR também vai ser outro chileno, José Cabero. Então, enfim, esses aí são os donos dos apitos nos jogos da volta da Libertadores. Mas antes desse jogo, tem Flamengo e Vasco nesse domingo, no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos vendidos, só tem ingresso agora para o setor sul, destinado à torcida vascaína, que até ontem eles tinham comprado apenas 7 mil para um setor que tem ali cerca de 16 a 7 mil pessoas. Então, os demais setores estão esgotados. Setor norte exclusivo para a torcida do Flamengo esgotado. Os outros setores, que são os setores mistos, né? Porque ainda bem no Rio de Janeiro a gente ainda pode encher a boca para falar que o clássico é torcida mista, torcida meia-meia. Os outros setores mistos também estão esgotados. Promessa de um grande público para esse domingo no Maracanã. A bola rola às 5h30 da tarde. E o time do Vasco, pelo que eu apurei, está definido, hein? Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, dupla de zaga com zagueiros realmente, Cuesta e Robert Renan, e Puma Rodrigues, lateral direito, improvisado na lateral esquerda, porque Lucas Piton está machucado. E o Diniz, ele tem outras opções para a lateral esquerda, tem o Vitor Luiz, tem o Leandrinho, que é jovem, mas prefere improvisar o Puma Rodrigues na lateral esquerda. No meio de campo, Hugo Moura, jogando de volante, Cauã Barros, muito bom jogador, e Felipe Coutinho, e a trinca ofensiva, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. Em determinado momento do treino, ele tirou o Verratti e colocou o colombiano Andrés Gomes. Acho que é uma questão de estratégia, enfim, querendo explorar o contra-ataque em cima do Flamengo, mas, pelo que me relataram, ele vai começar com o Verratti mesmo a torcida do Vasco pedindo a saída do Verratti. E, gente, o Fernando Diniz, olha essa curiosidade aqui, em jogos do Campeonato Brasileiro, somadas as edições de 2024 e 2025, ele passou por 3 times, Fluminense, Cruzeiro e Vasco, 34 jogos, 7 vitórias, 9 empates, 18 derrotas. Isso dá um aproveitamento de 29,4%, 42 gols feitos, 52 gols sofridos, ou seja, um saldo de menos 10, cara. Um time, se ele fosse um time, o Fernando Diniz teria esse aproveitamento, faria entre 33 e 34 pontos em 38 rodadas do Brasileirão. Com esse desempenho, seria rebaixado em todas as 18 edições do Brasileirão por pontos corridos com 20 times, inclusive chegando a ser lanterna em 2 edições e outras 10 vezes o penúltimo colocado. Além disso, seria uma das 2 piores defesas do campeonato em 7 das últimas 10 edições do Brasileirão. Esse levantamento foi do perfil Red Nation BR, lá no Twitter. Abraço para eles, @RedNationBR. Então, abraço para eles que fizeram esse levantamento muito bom. Isso mostra como o Fernando Diniz é um técnico super valorizado pela mídia, sobretudo se levar em consideração a campanha nos 2 últimos anos aí no Campeonato Brasileiro. Eu repito, passando por Fluminense, Cruzeiro e Vasco. Fluminense só não foi rebaixado graças ao Mano Menezes, hein? Porque o Fernando Diniz deixou o Fluminense, nossa senhora, de uma maneira horrível no Campeonato Brasileiro. Mas enfim, vamos falar agora do Flamengo, que finalizou a preparação lá no Ninho do Urubu, em treino realizado na parte da manhã. E aí fica a dúvida, será que o Jorginho, Alexandre e Saul vão para o jogo? Eu vou trazer o que eu tenho de informação do dia, tá? Jorginho, Alexandre e Saul treinaram normalmente no campo, uma grande parte com os demais jogadores, a outra parte... A parte, né, sem a presença dos outros jogadores, fazendo trabalhos individualizados. Então, assim, a presença deles no clássico contra o Vasco depende muito do Felipe Luiz. Se o Felipe Luiz quiser utilizá-los, tá liberado, sem nenhum problema. Agora, se o Felipe Luiz entender que o momento é para poupar, preservar, pensando no jogo de quinta-feira contra o Estudiantes, também é um critério dele, é uma opção dele. Agora, gente, na boa, supondo que o Felipe Luiz não leve os 3 jogadores, Jorginho, Alexandre e Saul, eu acho que ou Jorginho ou Saul vão para o jogo. E aí ele vai botar alguém para jogar ao lado de um desses 2 aí. Acho pouco provável que ele não leve Jorginho e Saul, os 2. E aí qual seria a dupla de volantes? De La Cruz e Alan? De La Cruz e Everton Araújo? Alan e Everton Araújo? Acho que seria arriscado. Já na lateral esquerda,
Alexandre não indo, ele tem o Ayrton Lucas, que, quer queira você ou não, tem feito bons jogos, justiça seja, eu sou um cara que eu sempre defendo o Vinha de titular na ausência do Alexandre, mas eu preciso ser justo. Vele, então você colocaria o Ayrton Lucas titular contra o Vasco? Não, eu colocaria o Vinha, mas o Ayrton Lucas dá conta do recado e o Vinha é um baita jogador, então independentemente de quem seja escolhido, para mim não tem problemas. Então, pessoal, sem bicho de 7 cabeças, a equipe do Vasco da Gama, como eu mencionei, é uma equipe comum, a verdade é essa, e longe de ter um banco de reservas de luxo como tem o Flamengo. Então o Flamengo é favorito para esse duelo, tá? Isso não é soberba, isso não quer dizer que já ganhou, muito pelo contrário. Inclusive o Flamengo não vem fazendo bons jogos em clássicos regionais no Brasileiro. Ganhou do Fluminense no gol finalzinho com o Pedro, vocês vão se recordar. Flamengo e Vasco no primeiro turno foi 0-0, Flamengo e Botafogo 0-0, e o Flamengo não fez um bom jogo na ocasião. Então o Flamengo precisa performar melhor em clássicos regionais no Campeonato Brasileiro. E tem que vencer, galera. Não tem essa de, o empate é bom. Não, tem que vencer, porque o Flamengo atualmente tem 50 pontos, o Cruzeiro tem 47 pontos e o Palmeiras 46, né? Fala, nação rubro-negra, hoje trago uma bomba daquelas que mexe com o coração da torcida. O atacante Gabigol está vivendo um momento de insatisfação no Cruzeiro, e já deixou claro para pessoas próximas que não está feliz em Belo Horizonte. O jogador sente falta da rotina que tinha no Rio de Janeiro, onde viveu os melhores momentos da carreira e fez história com a camisa do Flamengo, e essa saudade tem pesado cada vez mais na cabeça dele. Segundo informações de bastidores, Gabigol já demonstrou disposição até para reduzir o salário apenas para facilitar um possível retorno ao Mengão, o que mostra que não é apenas uma questão financeira, mas sim de identificação e de amor pela camisa que ele vestiu durante anos. A relação entre Gabigol e Flamengo é inegável. O atacante construiu uma trajetória de títulos, gols decisivos e uma conexão absurda com a torcida rubro-negra. Foi no Flamengo que ele alcançou o auge da carreira, sendo protagonista nas conquistas da Libertadores de 2019 e 2022, do Brasileirão, da Copa do Brasil, além de diversos estaduais, sempre deixando sua marca em momentos importantes. Por isso, a dificuldade em se adaptar a outros clubes é vista como algo natural, já que nenhum ambiente conseguiu oferecer o mesmo apoio, carinho e pressão positiva que ele sentia no Maracanã. De acordo com o jornalista Antônio Carlos, essa movimentação nos bastidores já começou. Gabigol teria entrado em contato direto com o técnico Felipe Luiz para manifestar sua vontade de voltar ao Flamengo e estaria disposto a esperar até a temporada de 2026 para que essa volta se concretize. O atacante acredita que pode reencontrar sua melhor fase com o manto rubro-negro e que ainda tem muito a oferecer ao clube que ele considera o mais importante da carreira. O que chama atenção é que, mesmo não atravessando o melhor momento no Cruzeiro, Gabigol ainda tem mercado e poderia facilmente buscar outros destinos no Brasil ou até no exterior, mas o desejo dele é claro: voltar ao Flamengo, reencontrar a nação rubro-negra e viver novamente o calor da torcida que sempre o apoiou nos momentos mais difíceis. Se essa decisão de abrir mão de parte do salário reforça ainda mais a seriedade dessa vontade e deixa claro que o coração fala mais alto. O torcedor flamenguista, que sempre tratou Gabigol como ídolo, certamente recebe essa notícia com ansiedade e esperança. Afinal, estamos falando do jogador que foi símbolo de uma das gerações mais vitoriosas da história do clube e que pode ter a oportunidade de escrever novos capítulos a partir de 2026. A expectativa é grande e a cada movimentação nos bastidores aumenta a sensação de que essa volta pode realmente acontecer e reacender a conexão entre Gabigol, Flamengo e a nação rubro-negra, que nunca deixou de sonhar com esse reencontro.